Bom dia! Eu aqui mais uma vez para debater com você sobre a sua preparação para você colocar seu nome à disposição em 2024 como candidato a vereador, vice-prefeito, vereadora, vice-prefeita, prefeita. Você escolhe o seu destino, lembrando que sua decisão ela precisa ser tomada do ponto de vista pessoal. Toda candidatura tem que ter uma decisão pessoal bem estudada, bem organizada e bem decidida. Mas vamos lá. Nós estamos há 1 mês e 10 dias, 1 mês e 9 dias do governo Lula. E a gente tem acompanhado, não sei se você tem tempo de assistir televisão, mas se você não tem tempo, há uma disputa entre a política econômica do governo Lula e a política monetária do Banco Central, que é um agente independente, e ele tem 4 anos de mandato e termina o seu mandato depois de 2 anos do governo Lula, aí que o Lula vai poder nomear um outro Conselho Monetário Nacional e um outro presidente do Banco Central, que atualmente é o Roberto Campos Neto. Qual que é a disputa que está havendo? Há na verdade, na minha opinião, é falsa ideia de que o Banco Central ele é independente, porque vamos voltar lá atrás, no governo Bolsonaro, quando o Congresso Nacional mandou e tornou o Banco Central através de uma lei que deu autonomia ao Banco Central. O governo Bolsonaro estava negociando com o Centrão a questão do orçamento secreto e repartindo o poder com o Congresso Nacional. E o Copom, o Banco Central, ele é a menina dos olhos da elite financeira, do mercado financeiro, dos bancos e daqueles que vivem de renda, que aplica dinheiro vivendo de juros. Para explicar um pouco melhor para você, para nós que somos trabalhadores, que o mal a gente consegue botar 51 por mês na poupança, tem gente que tem mais de milhões de reais aplicado em juros nos bancos, que vai emprestando dinheiro para o governo e vivendo dessa renda sem nenhuma atividade que gere dinheiro, vive só disso. E a alta taxa de juros do Banco Central, quando ela não depende da opinião do governo, do presidente do Brasil, que ela é independente, e essa independência é do governo, do presidente e da política. Ela não é independente da pressão dos bancos e daqueles que vivem de renda. Esse é a grande briga do presidente Lula, que ele está tendo com as agências reguladoras e com o Banco Central. Por quê? Porque o presidente do Brasil não pode influenciar nas agências e no banco que tem mandato. Mas quem que influencia essas agências e o banco? É aquela parte da sociedade que tem interesse financeiro na gestão. Ora, se eu me elejo presidente do Brasil, como é que eu não posso opinar na política monetária? Eu tenho que sentar com o presidente do Banco Central e dizer, olha, eu pretendo que a política econômica vá nessa direção. E a partir dessa direção, e não da intervenção, é pensada a política econômica. Porque aqueles que acompanham política mais de perto, lembra que o Banco Central no governo Bolsonaro, em 1 ano, saiu de 2% de juro para 13,75%. Teve muita gente nesse ano que ficou bilionário sem trabalhar, só aplicando seu dinheiro em renda. E agora, o Banco Central, que é independente, mas eles ouvem os bancos e ouvem os rentistas. Eles só não ouvem o governo. E aí o Lula tem toda a razão de bater, porque uma das funções do presidente do Banco Central é trazer a inflação na meta e os juros na meta. E se ele não cumprir isso, ele pode ser demitido. Eu não acredito, e hoje tem na Folha de São Paulo um artigo do Reinaldo Azevedo, que é muito bom, recomendo que você leia, está na UOL, tá?
Ele diz e ele explicita exatamente quem é que manda, quem é que comanda e quem é que influencia o Banco Central. Toda a elite econômica brasileira tem interesse no Banco Central. E nós, trabalhadores? Qual é o nosso interesse nisso? Quem nos defende nisso? Só tem uma coisa que pode nos defender. É o governo nacional fazer crescimento econômico através da política econômica. E a política econômica com essa atual taxa de juros, de fato, é impossível. E aí você vai ver no artigo do Reinaldo Azevedo, ele explicitar claramente por que um juro de 13,75 ao longo de 2023 não é bom para o governo e não é bom para a população de uma maneira geral, certo? Bem, a gente vai voltar outras vezes para estar discutindo, para estar esclarecendo essa questão da independência das agências e do Banco Central. Porque é interessante a gente saber o que faz a Agência Nacional do Petróleo. Por que é que os preços dos combustíveis, dizia-se no governo Bolsonaro que não podia se mexer? Né? Como é que a Agência Nacional de Águas, no marco do saneamento, por que é que as empresas dizem que tem que ficar claro para poder investir no saneamento? Porque lá teria uma pessoa que cuidaria dos interesses das empresas, mas e aqueles que estão interessados no saneamento básico, que é a população de baixa renda que vive com esgoto a céu aberto? Quem é que cuida do interesse delas? Certo? E assim vai a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e são várias agências que a gente vai, ao longo do ano, nós vamos pegando de uma a uma para debater, para te preparar, para você entender aonde surgem as políticas que nós pagamos. Como é que a agência que regula a telefonia, a agência que regula a energia, a agência que regula a água, a agência que regula o transporte, enfim, todas essas têm uma agência reguladora que o governo, pasmem os senhores, não tem gerência sobre elas. Agora, inicialmente, o governo Lula mandou uma medida provisória mudando o contexto da formação que o Congresso Nacional pode influenciar. Ah, mas aí o Centrão vai mandar também nas agências reguladoras. Eles já mandam. Eles já mandam. Porque foi nomeado no governo Bolsonaro todas as direções. E agora o que a gente pode querer é uma maior fiscalização e uma maior gerência do governo, do Poder Executivo, sobre as ações das agências. Posto isso, eu quero dizer para você que pretende, ou pelo menos pensa um dia iniciar uma carreira política. Você tem que saber como é que funciona a estrutura nacional de poder. Como é que funciona a estrutura? Você dominando como funciona a estrutura nacional, você vai dominar como funciona a estrutura estadual do seu estado. Depois você desce para a estrutura do município, como é que funciona isso. Todas elas são subordinadas ou são organizadas em camadas de maneiras semelhantes. Para quando você for defender uma proposta, quando você for defender o seu ponto de vista, você saber como é que você vai defender e a quem você vai encaminhar o seu eleitor para reclamar. Porque não adianta ele encher seu e-mail de cobranças, porque o buraco da rua, porque a água está cara, porque a luz está cara, sem saber que você não pode fazer nada por isso. E você fica mentindo para o seu eleitor que você vai lutar contra a taxa de iluminação pública, que você vai baixar o preço da energia, que você vai pedir o asfalto, e quando na verdade, mesmo que você quisesse, você não tem competência e nem poder para fazer isso. É melhor você esclarecer seu eleitor. É melhor você debater com ele nas reuniões que você faz, como é que funciona isso. É hora de você preparar o seu time. Mas eu não ganho voto. Comece agora a explicar para as pessoas e para os seus eleitores como é que funciona a sociedade. E você vai ver que isso vai mudar. Tá certo? Em breve a gente vai estar falando de maneira completa sobre essas questões. Um abraço.